fígado podre. O médico falou isso. Não ouvia nada. Diga Jesus, eu te amo. 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 A unção não é um produto. But the anointing is not a product. A unção é uma experiência. The anointing is an experience, É uma capacitação enablement, através do relacionamento through a relationship. que nos dá habilidade And it gives us ability para cumprir o propósito. to fulfill His purpose. Mas é do jeito de Deus. But it's His way, Não é do jeito que a igreja not quer. the way the church wants. Como um produto enlatado. As a product in a Aqui can. está a unção. Here is the anointing. Para você beber, você tem que abrir. To drink, you have to open it. Have Deus não age assim. a straw. No, A God does not work like manifestação de that. Deus, His manifestation. Ele não divide a sua glória. Que o Senhor cresça e eu diminua. Mais de ti, menos de mim. Diga mais de ti, menos de mim. É necessário. Diga é necessário que o Senhor cresça e eu diminua. Som do céu. Diga é necessário. E esta canção será o clamor do meu coração. Levante seu rosto e diga: Pai, eu quero que o meu destino seja selado. Espírito Santo, marca a minha história. E esta canção, 12, esta canção será meu estilo de vida. Esta canção será meu estilo de vida. 12, a mesma canção que a Aimee cantava antes de suas cruzadas de milagres, de maravilhas, de sinais. Esta canção será meu estilo de vida. Jesus, filho de Davi, tenha compaixão do meu coração, da minha casa, da minha cidade, do meu país, do meu estado. Jesus, filho de Davi, tenha compaixão. Dobre os seus joelhos, olhando para o altar. Esta é a canção que a Aimee cantava antes de suas cruzadas de milagres, maravilhas, sinais, prodígios. Diga: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão, que o favor do céu esteja sobre a minha cabeça, sobre o meu ministério. E esta canção será meu estilo de vida. Mais de ti, menos de mim. Diga: mais de ti, menos de mim. Se coloque em pé, levante suas mãos, feche seus olhos, ouça: mais de ti, mais de ti, mais de ti, para que os cegos vejam. É necessário que ele cresça e eu diminua. Dentro de É necessário que ele cresça. É necessário que ele cresça E eu diminua. e eu diminua até o fim. Seja bem-vindo, Espírito Santo, para que os cegos vejam, para que os surdos ouçam, para que os coxos andem, para que a igreja cresça. É necessário, é necessário, é necessário.
diminuo até o fim. Para que os cegos vejam, Os cegos vejam, para que os coxos andem, para que os coxos andem, para que os surdos ouçam, para que os surdos ouçam e o morto venha a ressuscitar. para que a igreja cresça Que a igreja cresça, em em santidade. santidade avance, vista suas vestes para com o noivo se encontrar. É necessário, diga comigo, é necessário É necessário que ele cresça que eu diminua. Som do céu, dentro de diga comigo, necessário. é necessário que o Senhor cresça e eu diminua. Diga, Pai, eu quero essa unção, eu quero esse batismo. Espírito Santo, sela o meu destino. Diga essa palavra, destino. Se assente, por favor. Olhe para mim. Olhe bem para mim. Quero falar algo de coração para coração. De coração para coração. Eu não sou pastor por opção de vida. Eu sou pastor por vocação. E Deus me vocacionou e me chamou quando eu tinha 12 anos de idade, cantando oração de São Francisco dentro da igreja católica. E a glória de Deus veio sobre a minha vida com 12 anos. E eu não entendia o que estava acontecendo. Quando eu tinha 19 anos, eu entrei numa pequena igreja em Santa Gertrudes, pastor do Valinho. E a mesma unção e a mesma glória de Deus veio sobre a minha vida. E o Espírito de Deus me ensinou a estar apaixonado pelo DNA desta igreja. Eu sou apaixonado pelo DNA desta igreja. Por isso nós não precisamos copiar nada de ninguém. Nós temos uma história. Nós temos um chamado. Entenda. E eu sou ministro desta igreja, pastores, por 33 anos. E é uma honra para mim, pastor Rô. Tu serás usado de uma maneira sobrenatural desses 4 anos. E eu creio que será os melhores anos da história da igreja nesse estado, porque o Espírito de Deus tem para fazer algo profético. E a adoração atrai a glória de Deus. O arrependimento atrai a glória de Deus. E a adoração mantém a glória de Deus. Eu quero ouvir a minha adoração, por favor. Eu respiro adoração 24 horas por dia. Agora entenda, olhe para mim. E nesses 35 anos de ministério, eu já preguei em 49 países. Eu sei o que Deus está fazendo no mundo todo. No mundo todo. Não de ouvir falar, mas estando presente. Já imaginou você estando num culto e vendo uma pessoa que não tem perna e Deus acrescentando 2 pernas perfeitas? Sua vida pode ser a mesma? Sua vida pode ser a mesma? Se você abraçar uma criança com 15 anos, surda de nascença, e ela começa a ouvir pela primeira vez, sua vida pode ser a mesma? Se você abraça uma criança cega de nascença e ela começa a enxergar pela primeira vez, sua vida pode ser a mesma? Esta é a nossa história. Este é o nosso DNA. E eu quero mostrar algo a vocês, por favor. Coloque o vídeo, por favor. Não consegue? Meu Deus. Eu queria mostrá-los
a Aimee ministrando, e as pessoas serem impactadas com esta unção. E a mesma unção que nós amamos e respeitamos, nós alimentamos por 33 anos em nosso coração. Por 33 anos. Entenda, por 33 anos. E nós aprendemos o segredo: preservar o coração, preservar o nosso coração, porque o coração é a fonte da vida. Por que eu estou dizendo isso? Olhe para mim, você tem ideia o quanto você é especial, o quanto o seu chamado é especial, o quanto o seu ministério é especial. Eu sou casado há 30 anos, sou apaixonado pela minha esposa, e eu tenho 3 filhos. E o maior prazer na vida de um homem, quando chega em sua casa, ver os seus filhos cheios do Espírito Santo, marcados com a presença. Pais que estão aqui, os nossos filhos, eles precisam ver a manifestação da presença de Deus em nossa casa. Pais que estão aqui, os nossos filhos, eles precisam ver o sobrenatural dentro da nossa casa. Nossos filhos serão cheios do Espírito Santo se nós, pais, formos cheios do Espírito Santo. Por isso eu quero falar algo a vocês, de coração para coração. Abra a tua Bíblia, por favor. No livro de Lucas, capítulo 5. Uma palavra de coração para coração. Seja bem-vindo, Espírito Santo. E aconteceu que, apertando-se a multidão para ouvir a palavra, diga isto: ouvir a palavra. Outra vez, diga: ouvir a palavra de Deus. Estava ele junto ao lago de Genazaré. Quem estava junto ao lago de Nazaré? Jesus. Eu vi estar 2 barcos junto à praia, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. Diga essa palavra: lavando as redes. E entraram num dos barcos que pertencia a Simão, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e assentando-se, ensinava do barco a multidão. Diga essa palavra: ensinava. Versículo 4: e quando acabou de falar, disse a Simão: vá ao mar alto, aonde as águas são profundas, e lançai as vossas redes para a pesca. E respondeu Simão e disse-lhe: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra, uma voz de comando, lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, que rompiam-se a rede. E fizeram sinal aos companheiros que estavam do outro lado do barco, que fossem para ajudar. E foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. E vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo-lhe: Senhor, assenta de mim, porque sou um homem pecador. Porque os discípulos estavam perplexos, espantados, admirados, pois o espanto se apoderara deles e de todos com que eles estavam, por causa da pesca de peixes que haviam feito. E de igual modo também Tiago, João, filho de Zebedeu, que eram companheiros de Simão, disse Jesus a Simão: não tenha medo, Pedro, de agora em diante tu serás pescador de homens. Olhe para mim. Vocês estão preparados para crescer?
Vocês estão preparados para conquistar sua cidade? Vocês estão preparados para conquistar seu bairro? Sua família? Vocês estão preparados para conquistar esse país? As nações? Pede, e eu te darei as nações como herança. Até onde você, pastor, obreiro, está disposto a chegar? Até onde nós estamos dispostos a permitir que o Espírito de Deus mude o nosso coração? Até onde nós estamos dispostos a permitir que o fogo de Deus mude a nossa história? Quando nós temos um encontro com o fogo e com a presença, nossa vida não pode ser a mesma, nossa família não pode ser a mesma, os nossos filhos não poderão ser mais os mesmos. Por isso o tema que nós podemos compartilhar por alguns minutos: o encontro com a presença que desata o sobrenatural. Olhe bem para mim. Você crê em milagres? Você já viu um paralítico andando? Um cego enxergando? Um mudo falando? Você crê em milagres criativos? O sobrenatural é a linguagem do reino. Por que nós precisamos ter um encontro com a presença? Que louvor maravilhoso, que presença maravilhosa. E onde a presença de Deus está, há milagres, há sinais, há maravilhas, prodígios, sinais maravilhosos. Sabe, queridos, eu fui superintendente por muitos anos. Santa Gertrudes, pastor, construímos uma grande igreja ali. Pela graça de Deus fui pastor. E de repente o Espírito de Deus disse para mim: entrega tudo. Entrega tudo. E eu te procurei e disse: o Espírito de Deus disse para mim entregar tudo. Eu e a minha família fomos para Curitiba. E a ordem era: entrega tudo. E nós entregamos tudo. Saímos daquela área de conforto 5 anos. E eu estou vivendo os melhores anos da história da minha vida. Em 5 anos já ministramos para mais de 1 milhão de pessoas. Milagres maravilhosos, sinais, maravilhas. Mas o maior milagre, Deus desafiando líderes e liderados para mergulhar o seu coração sem reserva. Não pode ter reserva. O reino de Deus não existe neutralidade. Ou você é santo, ou você é profano. Ou você é cheio do Espírito Santo, ou você é vazio do Espírito Santo. Deus não quer 99,9% o nosso coração, Ele quer 100%. Por isso, por que nós precisamos ter um encontro com a presença? Para que o nosso coração e a nossa mente seja transformado. Só o Espírito de Deus pode transformar o nosso coração e a nossa mente. Deus nos chamou com propósito. Diga essa palavra: propósito. Diga. Você sabe exatamente porque Deus te escolheu? Jovens e adolescentes que estão aqui, é possível ser cheio do Espírito Santo. É possível andar com Deus.
É possível ter o céu aberto sobre a nossa cabeça. É possível sermos portadores da sua glória. Quantas pessoas vêm na igreja acerca de uma necessidade, e quando a sua necessidade não é suprida, ela vai sair da igreja e vai falar mal do pastor, mal da igreja. Mas quando ela vem na igreja acerca do propósito, sua vida não poderá ser a mesma. Eu oro 7 horas por dia. Tem dias que eu oro 10 horas. Tem dias que eu oro 12 horas. Tem dias que eu não quero sair do meu quarto, porque a glória de Deus está ali. A presença de Deus está ali. Quando você tem uma revelação do propósito, esta revelação do propósito, através de um relacionamento diário e contínuo com o Espírito Santo, vai gerar uma visão. Diga essa palavra, visão. Diga. E esta visão vai gerar paixão. Jamais você ficará apaixonado pelo Espírito de Deus, por sua presença, se não tiver uma visão do propósito. Quando você tem uma visão do propósito, gera uma visão, e essa visão gera paixão. Por isso nós oramos 7 horas por dia. Por isso tem dias que ficamos o dia todo no quarto do hotel. Por isso nossas cruzadas terminam com a manifestação da glória, de sinais e maravilhas e prodígios. Diga essa palavra a propósito. Você tem ideia quanto você é especial? Pastores e futuros pastores que estão aqui, um toque da presença de Deus em nossas vidas, e Ele trará habilidade. Habilidade para quê? Para cumprir o propósito. Por isso eu amo a unção. Eu amo a manifestação do céu, pessoas rolando, pulando, gritando. Mas a unção vai além disto. A unção envolve relacionamento. Porque não existe unção permanente sem relacionamento. Porque Deus quer nos dar a sua unção para nos dar habilidade para cumprir o propósito. Deus nos chamou com um propósito definido e estabelecido. Conquistarmos cidades, nações, implantarmos o seu reino. Por isso, entenda, porque nós precisamos ter um encontro diário e contínuo com a presença, para que a nossa fé não esteja alicerçada no conhecimento e na sabedoria humana, mas para que a nossa fé esteja alicerçada no poder da palavra, na manifestação da glória de Deus, na manifestação da presença de Deus, pois um toque da presença de Deus e Ele acelera o propósito. Porque nós precisamos ter um encontro diário com a presença de Deus, para que sejamos portadores da sua glória. Aonde você entrar, a glória de Deus vai se manifestar. Aonde você entrar, o reino de Deus será estabelecido. E a manifestação do próprio Deus na terra de uma maneira gloriosa. Entenda. Diga essa palavra glória. Diga essa palavra poder. Diga essa palavra reino. Quando os discípulos disseram a Jesus: nos ensine a orar, como João Batista ensinou os seus discípulos,
Jesus ensina aos seus discípulos a uma oração chave. Ele disse: Pai, diga essa palavra, Pai. E a palavra Pai é uma fonte. Deus é uma fonte provedora, que Ele quer nos abraçar, dar voz e comando, dar direção, revelação, orientação, clareza, para que haja desprendimento, para que haja, entenda, unção de conquista, pois um toque da presença de Deus, e Ele queimará etapas de 30 anos de história, 40 anos de história, 100 anos de história, um toque de Deus. Jesus termina a oração dizendo: Teu é o reino. Diga essa palavra, reino. É uma mensagem. O reino de Deus é uma mensagem. O reino de Deus é um governo, não é um sistema, é um governo, é uma mensagem. João Batista dizia: arrependei-vos, porque é chegado o reino. Jesus começa a pregar e ele diz: arrependei-vos, porque é chegado o reino. Ele dá autoridade à sua igreja e diz: preguem o reino. O reino é um governo, é uma mensagem. Venha o teu reino. Venha o céu na terra. Aquilo que acontece no céu, aconteça na terra. No céu não tem paralíticos, não tem coxos, não tem mancos, não tem dívidas, não tem opressão, tem a presença. Venha o teu reino, venha o céu na terra. Diga essa palavra, reino. Diga poder. O que é essa palavra poder? É a habilidade que Deus nos dá para testificação que o reino está presente. Aonde há manifestação do poder, o reino está presente. Aonde não há manifestação do poder de Deus, pode ter muitas coisas, menos o reino. Existe uma falsa piedade dentro das igrejas cristãs no mundo todo. Muitas vezes igrejas cheias, mas corações vazios. Propósito: há uma pesquisa cristã no mundo todo. De cada 10 pessoas que estão dentro das igrejas cristãs no mundo todo, de cada 10 pessoas, 9 dessas 10 não têm relacionamento diário e contínuo com a presença. É muito triste isso. Uma de cada 10 tem um relacionamento diário e contínuo com a presença. Talvez na sua casa você tenha uma sala de TV, com o melhor aparelho, com as melhores almofadas, mas você tem uma sala de oração na tua casa, onde a presença é amada, respeitada e desejada. A Bíblia diz que toda a terra está cheia da sua glória, mas a glória de Deus não se manifesta em qualquer lugar. A glória de Deus só se manifesta onde é amada, desejada e respeitada. Diga reino, poder, glória. O que significa essa palavra glória? Significa o que o próprio Isaías diz: olho não se viu, ouvido não se ouviu, um Deus como este, que trabalha para aqueles que nele esperam. Um toque de Deus.
E Ele vai mudar a história da sua cidade. Uma direção, uma voz de comando. E Ele queimará etapas de 30 anos, 40 anos, 50 anos de história. Sabe, queridos, nós amamos todos os métodos de crescimento, mas nada substitui a presença. Nada substitui a presença. Porque Deus não divide a sua glória com ninguém. Deus não divide a sua glória com ninguém. Por isso entenda, é mais fácil meter o pau na unção de milagre do que produzi-la. Por isso eu amo o que a Aimee dizia: o homem que tem uma experiência com o Espírito Santo não se curva ao homem que tenha simplesmente um argumento. Qual o método que a Aimee usou para encher a sua igreja? Deus disse a ela: vai na praça, suba numa cadeira, fique enfiada várias horas quietinha, desça a cadeira, corra na igreja, a multidão correu atrás dela, feche a porta e prega a palavra. Tem lógica isto? O Evangelho de Jesus Cristo não há lógica. Nós pregamos em várias igrejas, em vários estados, em vários países. E é com lágrima nos olhos que eu digo isso a vocês. Quantas pessoas que estão dentro das igrejas evangélicas não crê mais em milagres, não crê mais na manifestação de sinais e maravilhas, não crê mais na manifestação da glória de Deus e da presença de Deus. Pastores, olhem para mim, o que nós podemos fazer se o Espírito de Deus não o fizer? Diga para mim. O rei de Israel perdeu a batalha, eles foram os inimigos e tiraram o ouro do templo e colocaram o bronze. O bronze tem cor de ouro, mas não tem o timbre de ouro. Cinco anos de trabalho, colocamos essa Bíblia no mercado. A manifestação do Espírito Santo em tempo de avivamento. O que acontecia com os grandes evangelistas? Homens e mulheres que pagaram um preço caríssimo, que trouxeram a glória de Deus na terra, e mudaram cidades, mudaram nações, mudaram o percurso da história, porque eram homens apaixonados pela presença. Homens que o mundo não são dignos de recebê-los, que gemiam diante de Deus pelo avivamento de sua cidade, pelo avivamento de seu estado, pelo avivamento de seu país. Por isso, queridos, desde 94 eu vou a Israel. Todos os anos eu vou a Israel. Eu profetizo que você vai a Israel. Israel não é para quem tem, quem tem dinheiro, é para quem tem fé. Tem muitas pessoas que têm dinheiro e não vai para Israel. Eu amo aquele solo. Desde 94 eu vou a Israel. Mas nada se compara a esses 2 últimos anos. Final de 2011 para 2012. Final de 2012 para 2013. Onde a glória de Deus se manifestou no topo do Monte Sinai. Claramente. O peso da sua presença. Deus é o reino. Poder e glória. E o que é a glória? A manifestação da presença de Deus.
Esta é a glória de Deus, sua presença se manifestando na terra. E o Monte Sinai não é qualquer monte, é o único monte em toda a terra que Deus visitou pessoalmente. E Deus começou a falar claramente sobre uma unção para desatar o muro de contenção que inibe o propósito. Diga essa palavra, o sobrenatural. Diga. Não ouvi. Nós temos alguns materiais lá atrás, nosso estande. Sermão da montanha. Na grande Curitiba, 47 paralíticos andaram, 17 cegos, surdos, ouviram e enxergaram. Está aqui. A Viva Santa Catarina, 90 mil pessoas impactadas, mais de 10 mil milagres. Terceira igreja do pastor Irineu, meu amigo do Paraná, uma mulher que não tinha pulmão, católica, câncer no pulmão, e o médico tirou. Deus colocou um pulmão perfeito e colocou 10 dentes de ouro na boca dela. A nuvem de Deus, um documentário sobre o avivamento da nação. Há uma nuvem da presença de Deus nessa nação, e essa nuvem precisa descer, e ela só vai descer se houver fome pela presença. Itaim Paulista, fizemos a escola com o pastor Marcos, com 10 pessoas, a meus amigos do mundo todo, foi estrondoso. Araçatuba, mais de 18 pessoas receberam o dente de ouro. Milagres criativos. Entre eles, em 2 dias Deus mudou a história daquela cidade. Havia uma declaração nos carros: visite Araçatuba antes que ela acabe. E nós dissemos: em 2 dias Deus vai mudar a história dessa cidade. Diga ao prefeito. E o rapaz que foi falar recebeu 2 dentes de ouro. Não foi isso, meu pastor? Ele está aqui? Ele está aqui? Cadê ele? Carlos? Cadê ele? Corra aqui, meu irmão. Vamos. Chupa aqui. Abre a tua boca. Mostra para eles. Você tinha isso? Não. Abalou o prefeito? Sim. 2 dias. 2. Deus ia mudar a história da cidade. Sim. Mudou em 2 dias. Mudou. Estão vendo? Quem está vendo, levante sua mão. Agora diga para mim, por que Deus está fazendo isso? 7 cartas no livro de Apocalipse. Cada carta é um estágio da igreja. O último estágio diz o amém: eu conheço as tuas obras, sei que não és frio, não é quente, porque és morno, estou a ponto de vomitar da minha boca. Porque tu dizes que tu és rica, mas não sabe que tu és pobre, cega e nu. Aconselho que de mim compres ouro. Diga ouro. E ouro fala da presença. Diga presença. Diga. 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 Deus tem tanta pressa em ter relacionamento com a sua igreja, que Ele está colocando um sinal testificador. Eu estive em Araraquara, Deus restaurou 300 pessoas. Por que eu estou falando isto? Você crê em milagres? Você crê no dom criativo de Deus? Quem mais recebeu? Levante sua mão. Quem mais recebeu? Deus vai dar muito dente de ouro essa tarde. Na sua casa, no seu hotel. Não se assuste se vocês forem escovar o dente e você receber um dentinho de ouro. Eu tenho visto milhares. Milhares. É um sinal daquilo que Deus quer fazer.
Diga: Pai, eu quero essa unção. Agora olhe para mim. Quero mostrar algo para vocês, que nós levamos um tempão para escrever. Encontro com a presença, paixão pela presença. O encontro real com a presença de Deus, obrigado, meu querido, em nossas vidas, vai nos dar voz de comando. Diga essa palavra. Diga. Jesus chega na praia. Os pescadores estavam cansados. Diga essa palavra: cansado. Diga. Porque eram profissionais. E não pegaram lambari, eram profissionais. A pior coisa para um pastor é quando ele se torna profissional de público. A pior coisa. A pior coisa para religiosos, para crentes que estão dentro das suas igrejas, quando se tornam religiosos. Não estão abertos para encontro com a presença. Jesus disse aos pescadores que estavam cansados, profissionais. Ele começa a pregar a palavra, ele começa a ensinar a palavra. O ministério de Jesus era muito simples. Ele pregava a palavra, ele ensinava a palavra. Ele curava os enfermos e ele expulsava os demônios. Esse é o DNA dessa igreja. Eu nasci debaixo dessa unção, pastor. Pregando a palavra, ensinando a palavra, curando os enfermos e expulsando os demônios. É o DNA desta igreja. Milagres, sinais, maravilhas. Quando você tem um encontro com a presença, o Espírito de Deus vai falar com você. Uma voz de comando clara: lance as vossas redes em águas profundas. Quando eles o fizeram, eles pegaram tanto peixe, tanto peixe, tanto peixe, tanto peixe, tanto peixe, tanto peixe. Eles ficaram surpresos, perplexos, admirados. 2 barcos precisaram ser chamados. E quem sabe, entenda, quem já foi a Israel sabe o que eu estou falando. O barco não é um barquinho pequeno, é um barco enorme. Agora 2 daqueles barcos cheios de peixe. Isso significa que Jesus deu a bênção do salário de 12 homens durante 1 ano. Olhe para mim. A linguagem do reino, diga: a linguagem do reino. O sobrenatural. E o que é o sobrenatural? Uma vida acima do natural. O que é o sobrenatural? O acelerar. Diga isso: o acelerar do natural é o sobrenatural. O desacelerar do sobrenatural é o natural. E Deus não opera no natural. Deus opera no sobrenatural. O sobrenatural é a linguagem do reino. Por isso se coloque em pé. Levante bem alto as suas mãos. Olhe para mim. 20. Quando você tem um contato, diga essa palavra: contato. Diga essa palavra: contato. Com o sobrenatural, sua vida é desafiada. Jamais, jamais você jamais você vai sair da área de conforto se você não tiver um contato com o sobrenatural. Porque o sobrenatural nos desafia.
Entenda, para que o propósito seja estabelecido. Quando eles viram o sobrenatural, Pedro ficou admirado e disse: afasta de mim, Senhor. Afasta de mim. Um profissional viu o acelerar de Deus, viu o sobrenatural. Afasta de mim. Jesus disse: não, Pedro, eu tenho um propósito da tua vida. Eu não te chamei para ser pescador de peixe. Eu te chamei para ser, pescador de homem. E menos de mim, menos de mim. Levante suas mãos, só o coro, cante mais de ti. Levante suas mãos, cante mais de ti. Menos de mim. E menos de mim, Menos de mim. e menos de mim, Mais de ti. Menos de e mim. menos de mim, menos Levante suas mãos, o coro. E ele cresça, e ele cresça, e ele cresça. que ele cresça e eu diminua, que ele apareça e eu me constranja. Toda a família. Como é importante o ministério orar pela família, por sua família, meu pastor. Como é importante o ministério reconhecer a importância da oração, da intercessão. Eu aprendi a amá-lo, respeitá-lo, por causa do teu coração. Uma família sacerdotal, uma família chamada para servir, para ser um instrumento de Deus nesses últimos dias. E uma das coisas que eu vejo em seu coração, pastor, um coração desprendido para servir e para amar. E eu estava falando para as pessoas que fazem parte do teu convívio de relacionamento. Nós vemos em teu coração, pastor, um segredo fundamental: a humildade, o desprendimento, a singeleza e principalmente reconhecendo liderança. O segredo do teu ministério nesse estado, que eu creio que será os 4 melhores anos do teu ministério, teu chamado como presidente desse estado, uma família sacerdotal que está do seu lado, chorando, intercedendo. O segredo é esses pastores que aprenderam a te amar, pastores que aprenderam a reconhecer, e principalmente, pastor, que o Senhor não está para competir com o Conselho Nacional. O Senhor reconhece a liderança do nosso presidente, pastor Mário, e o Senhor está sempre debaixo da sua obediência. E quando o Senhor faz isso, sendo obediente ao presidente, o nosso presidente Mário de Oliveira, o Senhor sabe que o Senhor não está para competir. Da mesma maneira, isso desprende do mundo espiritual pessoas que estão aqui para servi-lo, para abençoá-lo, para levantar o teu braço direito, teu braço esquerdo, para levar esse estado no maior avivamento da história da igreja do Evangelho Quadrangular. E eu creio que serão os 4 melhores anos. Por isso a importância do ministério orar e interceder pelos liderados, por aqueles que estão liderando, por aqueles que estão influenciando futuro e destino de pastores e pastoras. Por isso vamos estender as nossas mãos e vamos orar. Separe um momento em sua igreja para apresentar todo o ministério quadrangular, pastor Rocco, sua esposa, sua família. Vamos dobrar os nossos joelhos também. Pai, nós estamos em tua presença. Te louvamos por esta igreja que nós aprendemos a amar,
e a respeitar. Te louvamos, Senhor, pelos líderes de nossa igreja. Te louvamos pelo nosso presidente, pastor Mário de Oliveira, sua esposa, seus filhos. Te louvamos, Senhor, pelo Conselho Nacional, suas famílias, seus familiares. Te louvamos, Senhor, pelos conselheiros estaduais de toda a federação desse Brasil, que nós amamos e respeitamos. E cremos, Senhor, que nós estamos diante do maior mover do Teu Espírito na história desta igreja, nessa nação. O Senhor está chamando essa igreja para unidade, para a santidade, para o desprendimento, para um relacionamento profundo e íntimo com o Teu Espírito, Pai. Obrigado, Espírito Santo, porque é o tempo desta igreja, é o nosso tempo. E eu te louvo, Senhor, por mais 4 anos que o Senhor acrescenta no ministério do Teu Filho, Senhor, o ministério apostólico para esse estado. Que haja desprendimento, que haja, Senhor, direção clara, que haja voz de comando, que haja intimidade, que haja relacionamento, que haja experiência profunda com o Teu Espírito, Senhor. E o DNA desta igreja, a oração que está em memória diante de Ti, Senhor, feita pela nossa fundadora, que orava 7 horas por dia, para que todo o município, de todas as nações representadas, poderia levantar uma bandeira da igreja do Evangelho Quadrangular. Que esta unção de avivamento venha sobre esse estado, uma unção de conquista, uma unção de ousadia, uma unção de multiplicação. Acelera, Senhor, o propósito pelo qual o Senhor nos chamou, nos escolheu. Acelera, Senhor, o propósito do ministério do Teu Filho. Esta família sacerdotal que aprendeu a Te amar, Te honrar, Te respeitar. Esta unção, Senhor, de quebrantamento, de arrependimento, amando a Tua santidade, amando a Tua presença, tendo um relacionamento profundo com o Teu Espírito. Oh, Espírito Santo, é uma nova geração, jovens e adolescentes, que precisam ter uma experiência profunda com o Teu poder, com a Tua presença e com a manifestação do céu na terra. Por isso dê habilidade, sabedoria e capacitação. E nesses 4 anos, Senhor, preserva a saúde, preserva, Senhor, o coração, preserva, Senhor, a habilidade dos céus, e unge as mãos do Teu Filho para a peleja, e unge os seus dedos para a batalha. Que seja os 4 melhores anos do ministério desse estado, que sejam os melhores 4 anos na vida de cada pastor que vai orar e interceder pela família do Teu Filho. Que seja, Senhor, uma unção de desprendimento, de capacitação, de ousadia e de autoridade para alcançar cada município, cada bairro, cada cidade, e que o maior avivamento da história desta igreja seja desatado nesse estado, influenciando cada estado dessa federação. Nós abençoamos o Teu propósito e abençoamos aquilo que o Senhor já determinou sobre a vida dos Teus filhos. Vem, Espírito Santo, e sela o destino. Abençoa seus filhos, que são preciosos. Os nossos filhos são preciosos, Pai. Cuida dos nossos filhos, cuida do nosso lar, cuida da nossa casa, Senhor. Que a nossa família possa experimentar esse avivamento. Que o avivamento comece em nosso coração e atinja a nossa casa. Os nossos filhos, eles precisam ver a glória de Deus em nossa casa. E esta família é uma família sacerdotal. Eles têm visto a glória de Deus e a presença. Por isso Te louvo, Senhor, e Te engrandeço e Te exalto por tudo aquilo que o Senhor está fazendo e irá fazer. Abençoa, Senhor, nosso presidente, pastor Mário de Oliveira. Te louvamos pelo desprendimento, Senhor, nesses últimos dias de crescimento e essa visão de alcançar, Senhor, e multiplicar as igrejas num crescimento sadio, de desprendimento, de ousadia e de autoridade. Que os dons do Teu Espírito, Pai, possa, Senhor, vir sobre cada ministério, milagres, sinais e maravilhas.
nós te louvamos, nós te adoramos e nós te engrandecemos. Em nome de Jesus. Amém. O pastor Romualdo está comigo aqui. Nós fazemos questão de convidar você que está nos assistindo para estar conosco em 2014 em Israel. O Ministério Íntimo do Pai tem um propósito: que o teu ministério seja marcado, sua família seja marcada, nossa nação seja marcada. Aqui é um território profético, com uma palavra profética, com uma dimensão profética, e o Romualdo vai dar todo o atendimento a vocês, no telefone, no e-mail que você está vendo aqui na tela, para que você possa vir a Israel com todo o conforto e ser ministrado pelo Espírito Santo, e com certeza tua vida, tua família, teu ministério nunca mais serão os mesmos. Venha a Israel, em nome de Jesus. Vai ser um prazer tê-los conosco na nossa caravana. E com certeza você fará diferença onde você estiver. Venha a Israel.